gente, tudo bom? Gente, que sucesso que foi o nosso TBT da semana passada. Eu já contei pra vocês que o meu TBT é um pouco diferente. O meu TBT eu vou relembrar aqui coisas que eu não gostaria de ter vivido, tá? Causos, desventuras minhas, sempre tentando trazer coisas ligadas à advocacia, tá bom? Então, da semana passada bombou, a gente teve mais de 1000 visualizações, então foi bem bacana. Se você ainda não assistiu, vai aparecer aqui o quadrinho no final, assista que eu tenho certeza que você vai gostar. E hoje eu vou contar mais um caso, tá? Esse caso eu não tô assim, intimamente ligada, mas é um caso bem anormal, tá? Eu confesso que eu não tinha visto e eu não imagino, se não tivesse acontecido comigo, eu não teria imaginado que pudesse acontecer. Bora lá, gente! Gente, isso aconteceu lá em 2017. Como eu falei com vocês, já contei pra vocês aqui algumas vezes nas redes, eu comecei a trabalhar somente com mulheres em 2019, tá? Não, peraí. Eu comecei a trabalhar somente com mulheres em 2018. Só que 2018 ainda foi meio que uma... eu não cheguei a me posicionar da forma que eu me posiciono hoje, tá? Até minha forma de posicionamento é muito aquilo... A gente vai aprendendo com o tempo, tá? É com o tempo, com maturidade. Então, assim, esse posicionamento que eu tenho hoje tão claro de só atendo mulheres e não atendo nem diretamente homens. Então, quando vem madrastas pedirem meu apoio ou vem avós paternas querendo algo nesse sentido, eu também não atendo porque indiretamente eu estaria atendendo homem. Mas para eu chegar nesse posicionamento não foi do dia para noite. Então em 2018 eu comecei a atender só mulheres, mas eu ainda não havia me posicionado na rede. Tanto é que o Advogo para Elas, da forma que vocês conhecem, começou em novembro. Olha aqui, vou colocar um print hoje, aliás, vai ter muito print aí para vocês irem prestando atenção, tá bom? Então, começou em 2019, no final de 2019. Mas em 2017 eu ainda atendia homens normalmente, tá? Então, vou contar para vocês como é que foi esse caso. Esse caso... Chegou um homem junto com uma mulher, essa mulher me acompanhava na rede, porque assim, embora eu não tivesse esse posicionamento de só mulheres, eu sempre gerei conteúdo para a internet, tá? Então eu sempre eu falo que eu sou blogueira mais tempo do que advogada, então eu sempre trabalhei com advogada, sempre trabalhei com a internet, mais ou menos desde 2005 ali, que eu faço postagens, enfim. E aí, o que aconteceu, gente? Ela me procurou... Saco, peraí, deixa eu... Depois eu vejo aqui, né? Ela me procurou e falou assim, Stephanie, eu te encontrei na internet, eu queria que você atendesse meu namorado, a gente se conheceu há pouco tempo, só que ele ainda é casado, mas ele não tá conseguindo se divorciar, porque a esposa fica pressionando ele. Aquela história da ex-louca, né? Eu, nessa época, não estava vacinada contra essa história da ex-louca. E mas basicamente ela não estava contra a esposa. Ela queria justamente que ele formalizasse o divórcio para que eles pudessem assumir o relacionamento sem esse problema, né? Tanto é que ela falou, não, eu quero que desconte, porque como eu falei pra vocês, gente, eu não tinha um superposicionamento, mas eu já falava de guarda, de visita, de pensão. Tanto é que esse cara, ele trabalhava na Embraer, tá, gente? Então ele ganhava bem, ganhava relativamente bem, eu acho que devia ganhar... sei lá, uns 6 mil. 6 mil naquela época, 6 mil hoje já é acima da média da nossa população, né? Naquela época era ainda mais. E aí, ele queria dar um valor e eu convenci ele que não, que teria que ser 30%. Então eu tentava fazer essa advocacia consciente desde sempre, mesmo atendendo homens, né? Então... em momento nenhum essa namorada dele quis tirar direitos, nada. Tanto é que ele ia deixar a casa
com a ex. Então a ex iria ficar com a casa, com os filhos, né? Não ia brigar por guarda, iria pagar a pensão justa, enfim, ia fazer a obrigação dele do jeito que é para ser feito. Beleza, tudo bem. Entramos com a ação, foi marcada a audiência, demorou para ser marcado, foi marcado só para 2018. Fomos na audiência. Detalhe, essa moça foi com ele na audiência, entendeu? Foi toda bonitona. Essa moça, gente, ela é importante, tá? É importante esse adendo. Essa moça, no dia que eu conheci ela era estilo paniquete, sabe? Vocês lembram? Assim, aquela mulher que chama atenção mesmo, toda segura de si, um cabelo bem loiro, bem cuidado, muito bonita. E ela tava toda no dia da audiência, tá? E a ex-esposa tava bem chorosa, bem abalada. Ok, entramos. Nesse caso, a namorada não pôde entrar, né? Então entrou eu, ele e a esposa dele sozinha. Ela não tinha advogado. Chegando lá dentro, ele falou assim pra mim, no meu ouvido, gente, falou assim: doutora, eu não quero mais me divorciar. Eu olhei pra cara deles e falei, como assim? Ai, não, olha o jeito que tá minha mulher, ela tá triste, que não sei o que lá. Eu falei, tá, mas você já tá com outra mulher, tipo, conversando, né? Quem já foi em audiência sabe como é que é, dá pra gente conversar enquanto eles estavam fazendo a qualificação das partes, pegando os documentos ali. Eu falei, mas como assim? Gente, eu tive que dar uma cortadinha, porque eu já tinha gravado um tempão e eu falei o nome dele, então ficou meio que cortado, dá pra vocês verem que teve um corte, porque eu tive que cortar, tá? Eu cortei pra não aparecer o nome dele. Então, aí o que aconteceu? Aí eu falei, não tem como isso. Eu falei, tudo bem, não tem problema. O senhor não precisa se divorciar, mas o senhor precisa resolver essa situação com as duas. Porque aí você vai estar enganando as duas, porque lá de fora ele falou pra ela que saindo do divórcio iria casar com essa moça, gente. Por isso que muitas acontecem isso, tá? Então, entendam aonde vocês estão se metendo, tá? Mas vamos seguir o baile. Aí eu fiquei meio assim, e aí o juiz, o que tá acontecendo, doutora? Pra quem já foi em audiência de conciliação, sabe, na audiência de conciliação, os conciliadores, o juiz, nem sempre tá o juiz, normalmente é o conciliador. Nesse caso em específico, o juiz estava presente, tá, gente? Então pode estar presente, mas a grande maioria das vezes é só o conciliador. Nesse caso em específico, o juiz estava, tá? E aí o juiz envolvia direito do menor, o Ministério Público também estava ali. Aí falou, e aí, olha, doutora, agradeço você estar aqui. Normalmente segue mais ou menos isso. Agradece a presença dos advogados ali e fala, ó, mas vamos deixar as partes falar para eles tentarem chegar no acordo. Se não chegarem, aí os advogados vão interferindo. Normalmente falam isso, para deixar as partes falarem de verdade. Repetiram isso, só tinha eu de advogado, então a outra parte não estava representada. Isso também pode estar na audiência de conciliação, não é obrigatório a presença de advogado. Eu falei, não, tudo bem, já estava mais ou menos meio assim, mas tudo bem. Aí a mulher, então eu não quero, ela estava mal, tá? Ela estava visivelmente mal. Não, eu não quero um advogado porque eu não vou me divorciar. Aquela mulher fez macumba pra ele, começou todo o negócio. Ela fez macumba e ela fez não sei o que lá, ela tá fazendo a cabeça dele e por isso que não sei o que, eu não acredito que ele tá fazendo eu passar por isso. Aí ele virou, em vez dele acalmar ela, ou em vez dele se posicionar e falar, olha, não, realmente não tem ninguém me obrigando, tá? Ele entrou na onda dela, falou que sim, que na verdade ele também não sabia se ele queria fazer aquilo. Eu vendo aquilo na hora, eu fiquei assim, gente, abismada. E daí eu falei assim, não, mas espera aí, por quê? Porque ele já tinha falado pra mim que ela ia fazer essa pressão psicológica naquela época. Como eu falei mais uma vez, vou falar, eu não tinha expertise que tinha hoje. Eu não entendia que o cara tava manipulando as duas. Eu não entendia isso. E eu falei, não, mas o senhor não pode ser manipulado por ela assim. Se o senhor quer se divorciar... Gente, o juiz, na hora que eu falei isso, falou assim, que vergonha, é uma vergonha o que você tá fazendo, doutora. Você tá claramente
claramente um casal que se ama, você tá tentando separar esse casal. Isso é um absurdo. Se as próprias partes não querem se divorciar, a doutora não tem que fazer isso, que não sei o quê. Aí eu falei, não, mas a namorada dele tá esperando lá fora, eu não tô fazendo nada. Isso daí é um problema deles, eles têm que se resolver. A doutora... Eu levei o esculacho do juiz, que eu fiquei sem rumo. Fiquei quieta, né? Senão eu levava ainda um desacato ali, fiquei quieta. Porque tava eu contra os 3 ali dentro da sala. Terminou a audiência. Quando termina a audiência, é importante para que vocês saibam, a audiência de conciliação, se dá acordo, aí sim é descrito o que aconteceu ali. Fizemos um acordo, vai ser assim, assim, assado. Se não dá acordo, mesmo que dê um super quebra-pau, eles não contam o que aconteceu dentro da audiência. E naquela época, gente, em 2018, não gravava audiência que nem é hoje, entendeu? Então, o que aconteceu na audiência, morre na audiência e não tem mais como saber. Só aparece assim, ó, infrutífera, que foi o que aconteceu. Aí, quando finalizou tudo, ele me chamou no canto, antes da gente sair, porque tinha uma antessala, assim... Tinha o saguão, aí tinha uma antessala para esperar para audiência, que já vinha sozinhos, e depois era a sala de audiência. Então, a namorada estava lá no saguão. Aí a gente saiu ali na antessala, ele... Olha, doutora, eu quero pedir desculpa pelo que aconteceu, mas é que eu tô me sentindo de coração partido, porque ela é mãe dos meus filhos, mas eu não gosto dela. Aquela mulher lá, eu tenho nojo dela. Começa a falar um monte de coisa mal da mulher pra mim. Só que eu não quero me indispor com ela, entendeu? Você viu como é que ela tá? É chutar cachorro morto. Mas eu também não quero indispor com a minha namorada. Eu não quero, porque ela que insistiu e que fez eu vir fazer esse divórcio. Eu não quero fazer agora, eu preciso me organizar. Então, doutora, para não me dar problema, você pode não contar para minha namorada o que aconteceu? Claro, gente, que eu não ia contar, entendeu? O advogado não pode contar. Então, claro que eu não ia chegar lá e falar, nossa, olha, eu vou ter que te contar aqui um negócio. Não ia fazer isso. Falei, não. Eu não posso, nem eticamente eu não posso fazer isso, pode ficar tranquilo. Ok? Não, beleza. Aí terminou, ele foi lá, eu nem fiquei perto, falei tchau e saí fora, beleza, terminou. Passou um tempo, gente, eu fui intimada para dar andamento no processo. Saiu a ata da audiência, eu fui intimada para dar andamento no processo. Entrei em contato com ele falou, olha, a gente ainda tá resolvendo o que vai ser feito, eu ainda não tive coragem, porque eu vi a foto dos dois na internet, da namorada com ele. Aí ele, mas eu ainda não tive coragem. E eu, esse cara tá enganando essa mulher. Mas, o que eu podia fazer, né? Não tive coragem, não contei pra ela. Eu falei, olha, então eu vou fazer assim, eu vou pedir 6 meses de prazo. Aí, nesses 6 meses, o senhor se resolve o que o senhor vai fazer. E aí, o processo fica parado. Se daqui 6 meses o senhor não quiser se divorciar, a gente pede extinção. Se quiser se divorciar, o senhor se divorcia. Pode ser nesse sentido? Pode. Ele já tinha pago meus honorários, tá, gente? Aí, beleza, acabou, desapareceu. Quando foi em 2019, porque assim, por mais que eu pedi 180 dias, o judiciário ele tem muita coisa, então nem sempre ele intima a gente exatamente 180 dias depois. Então ele demorou para me intimar, tá? Quando ele me intimou, já tinha passado uns 8 meses. E aí, quando eu fui procurar esse cliente, eu não consegui mais encontrar ele, gente. Ele não estava no endereço que ele tinha me indicado, tá? Ele não estava no endereço, ele não era mais o mesmo telefone. Tentei, não consegui. Mandei notificação pro endereço que ele tinha me dado. Como é uma cidade vizinha, eu tinha tentado ir lá pessoalmente. Mesmo assim, já tinham falado pra mim que ele não viu, não falou que ele se mudou, mas falou assim, ó, a gente vê ele muito pouco. Eu falei, ele deve estar trabalhando. Mandei notificação pra ele, tá? E aí essa notificação voltou positiva, então como se tivesse sido entregue. Não por mão própria. Então o que acontece? O nome que tava ali não era o nome dele, mas tinha sido entregue. Eu falei, ele tá... E o que tava falando nessa notificação? Que eu precisava dar andamento no processo. Eu falei, o juiz vai extinguir se eu não dar andamento. Porque daí o juiz começa a intimar a gente pra dar andamento. E eu não gosto de ter nenhum problema. Imagina,
um processo por extinção por falta de andamento. Parece o quê? Parece que é uma desídia minha. Parece que eu que perdi o prazo, que estava alergiando e não fiz o que era para fazer. Então, eu não deixo um processo dar, entendeu? Ou eu peço extinção, ou eu desisto do processo. Alguma coisa eu faço para o meu trabalho ficar redondinho. E aí, nada do cara falar comigo, mesmo tendo recebido a notificação, né? E nada, e o juiz me intimando. Aí eu me posicionei nos autos. Eu peticionei e falei que as partes haviam desistido de se divorciar, pelo que a gente tinha conversado lá na audiência, né? E pelo que eu vi. Então, diante disso, que desistíamos da ação. Mesmo assim, como eu não estava representando as duas partes, a mulher dele, no caso, futura ex-mulher, foi intimada, entendeu? Para ela falar se ela concordava. Ela foi intimada, recebeu a intimação lá e também ficou em silêncio, ou seja, estava tudo ok para eles, né? Beleza, tudo certo, isso lá em 2019. Quando foi ano passado, veio uma cliente, eu não lembro, não consigo lembrar, principalmente rosto agora, ainda que é tudo online, então muitas vezes eu não reconheço os rostos, mas veio uma cliente que ela estava bem triste, bem deprimida, assim, e aí ela falou, eu já te conheço faz tempo, mas agora é pra mim, você já fez o divórcio do meu Alê, né? Elas falam isso, do Alê. A gente acabou de se separar, faz mais ou menos uma semana. Fazia pouco tempo que eles tinham se separado, mas você fez o divórcio dele. Eu falei, eu fiz o divórcio dele? Nossa, eu não lembro. Quando ela falou o nome dele, como foi um caso muito atípico, eu lembrei na hora. Eu falei, não, mas ele não se divorciou. Ela, quê? Falei, não, ele não se divorciou. Aí eu falei pra ela, né? Falei, não, olha que eu não posso deixar, você tá sendo enganada. Ele não está divorciado, aquele processo não se concluiu, ele continua no papel, continua casado. Eu não sei se eles se separaram de fato, né? De corpos, mas ele continua casado. Aí ela, meu Deus, eu não acredito, porque ela falou que ele realmente sempre enrolava, falava que o documento que ela queria ver, que sempre enrolava para casar, porque lembra que ele virou um casar rápido? E enrolava ela para casar, sempre inventava uma desculpa para mostrar o papel, lógico, porque não tinha papel. Não tinha papel, não houve divórcio. E nisso ele acabou com ela, gente. Acabou com ela, acabou com a vida dela. Eles não tiveram filhos, tá? Isso é uma coisa boa, mas ele é extremamente abusivo, narcisista. Ela estava transformada, sabe aquele brilho que tinha? Lembra que eu falei lá? Não tinha mais. Ele virou uma pessoa extremamente ciumenta, não deixava ela fazer academia, não deixava ela fazer nada. Fez ela se endividar muito. Fez ela mudar para um lugar lá no meio do mato, ela morava tipo no centro, mudou lá para o meio do mato, já era uma forma de isolar ela. E nisso ela estava me contando porque iríamos entrar com a dissolução da união estável. Por quê, gente? Porque ele ficou vivendo em união estável com ela desde aquela época. Só que ele não morava, assim, ele morava na casa dela, mas era assim, dormia 3 dias, sumia 2. Depois dormia 2, sumia mais. Eu, particularmente, isso é o meu achismo, tá? Mas, pelo contexto, eu acho que ele ficava morando cá e morando lá. Não se divorciou da mulher nunca, né? Então, eu acho que ele enganava, continuou levando as duas em banho-maria até esse momento. Agora, no final do ano, novembro. Aí, ela foi tirar satisfação com ele. Aí, ele teve ainda a pachorra de entrar em contato comigo. Mesmo sabendo, vocês podem ver que a forma que ele escreveu intencionalmente para poder mandar o print para ela. Entendeu? Falando, tipo, não, que eu enganei ele, que eu peguei o dinheiro dele de honorário para divorciar ele. Mas, na verdade, não divorciei ele, enganei. Gente, por qual motivo eu ia fazer? Não tem, assim, nexo, sabe? Não tem nexo, não teria nexo eu fazer isso. Entendeu? Não teria motivo. Por que eu ia querer ficar com o processo se arrastando por anos se eu pudesse resolver? Você tá entendendo? Sendo que não tinha... O único litígio
era que a ex não queria, porque tudo a gente estava deixando para ela. Eu havia convencido ele a deixar a casa para ela, a pagar a pensão justa. As visitas, eu tinha falado, não, você não vai brigar por guarda, porque ela que sempre exerceu. Então, assim, não tinha briga de fato. A única ressalva que tinha é que ela não queria se divorciar. E hoje não tem mais isso, entendeu? Só teve o problema porque lá na frente do juiz, ele também começou a falar que não queria. Então, parecia que a única pessoa interessada ali em divórcio era eu, entendeu? Então, por que eu ia fazer isso? Mas ele inventou isso pra atual, que é a namorada desde aquela época, que estava me procurando para finalmente colocar um ponto final nisso. E claro, eu acho que eu acabei sendo um pivô bem grande, porque ela acabou descobrindo que ele nunca foi divorciado, que ele continua casado. Não contente, ele entrou em contato com a OAB para me denunciar, porque supostamente eu enganei ele, peguei o dinheiro e fingi que ia fazer um divórcio e não fiz. E aí quem me enviou esse print foi a atual ex, que ela falou, olha, doutora, cuidado, ele falou que vai te denunciar. Eu falei, pode me denunciar, porque eu vou contar a verdade, não tem o que fazer, entendeu? Tá tudo, tenho tudo aqui, tenho o processo aqui, tenho as tentativas de falar com ele, tenho tudo, entendeu? Ele tá fazendo isso como mais uma forma de tentar te convencer que quem está mentindo sou eu. Ou seja, mais uma vez, porque aí ela tinha me contado todo o contexto de todos esses anos, né, de 2018 até aqui, de muito abuso, de como ele sempre se faz de vítima. Por exemplo, ele parou de trabalhar e começou a viver às custas dela. Ele, por um longo período, ele fingia que ia trabalhar, e ele fingiu que conseguiu um outro emprego, mas era mentira. Ele fingia que ia trabalhar, mas na verdade ele ia ver uma terceira amante. Uma terceira amante não, uma nova namorada, entendeu? Porque na verdade ele não tem amantes. Porque ele engana as mulheres sempre falando o quê? Já terminei meu relacionamento anterior. E assim ele vai tendo novos relacionamentos. E aí quando essa descobriu dessa nova mulher, que ele fingia que estava trabalhando e na verdade ele estava com essa mulher, falou que na verdade essa mulher é louca, que essa mulher tipo stalkeia ele, quer ter alguma coisa com ele. Gente, eu queria poder mostrar a foto dele pra vocês, assim. Convenhamos, ele não é assim, ele não tem dotes para causar essa loucura nas mulheres. Mas ele sempre tenta fazer o quê? Falar o quê? Que as mulheres são loucas, né? Então é o típico gaslight, né? Que a mulher que é louca, que a mulher que tá imaginando coisa, ou seja, a advogada que enganou ele, a outra que tá stalkeando ele, a ex-esposa que era doida e não queria dar o divórcio. Então ele sempre se coloca como um coadjuvante das situações de uma forma que ele não decide, entendeu? De uma forma que ele sofre as situações, sendo que na verdade ele tá ali manipulando cada uma dessas situações para benefício próprio. Bom, gente, a história dessa semana é essa. Espero que vocês gostem, tá? Então, a última atualização desse caso é que ele formalizou essa reclamação contra mim. Eu até agora não fui intimada pela OAB, tá? Não sei se eu serei, não sei se eles de fato instauraram um processo administrativo, mas caso eles tenham instaurado, não vai ter problema nenhum. Eu irei responder normalmente, estou muito tranquila. E é isso, gente. Super beijo. Até quinta que vem.